Para explicar sobre o papel da enfermagem durante o procedimento, eu gostaria de agradecer a participação da coordenadora de enfermagem do Centro Cirúrgico, Marisete Dalmora, e do enfermeiro Julian Chiodelli. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Então, Julian, para a gente entender um pouquinho sobre a parte da enfermagem dentro do centro cirúrgico e na cirurgia robótica, eu queria que você explicasse. Os doutores, eles têm uma capacitação, né, para poder realizar a cirurgia robótica. No âmbito da enfermagem, precisa também de um curso específico, de um treinamento? Precisa, tem um treinamento específico, né, para trabalhar com a cirurgia robótica, específica para enfermagem, né, de coordenadores robóticos. Eu e a enfermeira Marisete já realizamos, quando foi realizada a implementação do robô, a implantação dele aqui na instituição. Então, a equipe da Stratner, que é a que representa o robô, né, o robô da Vinci, eles fornecem essa capacitação para a gente. E durante o passar do tempo, conforme a necessidade, eles também encaminham a gente para centros de treinamento para realizar a atualização dessas capacitações. Então, a gente realizou uma na implantação, que foi ano passado, e esse ano a gente foi para o Rio de Janeiro para realizar uma nova capacitação diretamente no centro da IRCAD, que é da América Latina. Que bacana. Então, e como que funciona esse curso? Vocês aprendem na prática a parte estrutural do robô? E como seria na parte da enfermagem? Ele é mais para resolução de problemas, né? Então, para o médico é voltado como manipular e como realizar as cirurgias, e para nós como solucionar os problemas, porque evidentemente, sendo uma máquina, né, um robô, ele apresenta falhas. Então, nós somos capacitados para que possamos atuar nessas falhas. Quais são os tipos, as mais frequentes, quais são as condutas que nós devemos fazer, realizar, para que ele possa voltar a trabalhar normalmente. Muito bem. Marisete, já são 150 cirurgias robóticas feitas com a utilização do Da Vinci aqui no São Lucas Hospital Center. Como foi acompanhar desde a primeira até agora e acompanhar a evolução também da equipe de enfermagem no centro cirúrgico em cirurgias robóticas? Foi muito bom, né? No início foi bem desafiador, tanto para mim como para o Julian, para as pessoas que estavam envolvidas no processo, né? Porque não é fácil, né? Algo que a gente não estava acostumado diariamente. Não é uma cirurgia comum. Então, a preocupação com a segurança do paciente, a preocupação com as lesões no paciente, até próprio anestesia, sair bem o paciente no pós-operatório, então isso é muito desafiador. E a equipe de enfermagem, que fica muito sobre nossa responsabilidade, né, escolhemos a dedo as pessoas que foram para circular, para acompanhar todo esse processo, né. E a evolução, eu digo que hoje nós estamos muito bem, né. Podemos dizer hoje que estamos muito bem evoluídos, graças a Deus, né. A equipe muito bem alinhada, muito bem entrosada, né? Então isso é muito bom. Fundamental para a segurança e que o procedimento ocorra da melhor forma. Exatamente. Uhum. Então, falando agora do procedimento em si, como que funciona o fluxo de trabalho, desde a chegada do paciente na sala de cirurgia até a hora em que esse paciente sai do centro cirúrgico, todo o processo que ele passa e o que vocês fazem com esse paciente? É um processo bem longo, né? Então, começa desde o momento da internação, né? Então, primeiramente é realizado o agendamento dessa cirurgia. Quando é realizado o agendamento dessa cirurgia, a gente já passa para a parte dos materiais que vão ser necessários. Então, é repassado, nós temos uma conversa direta com a central de materiais para que seja preparado essas pinças, né? Que são utilizadas nessa cirurgia. No internamento, depende do horário que será a realizar essa cirurgia, o internamento do paciente. Então, às vezes ele é interno um dia antes, ou interna no turno anterior a qual será realizada a cirurgia. E aí começa todo o passo a passo do internamento. Então, o paciente entra no hospital, é feito todo o checklist de internamento para ver se está faltando guias, o paciente é encaminhado para o quarto, é realizada a troca, é mantido, verificado se o paciente fez os exames pré-cirúrgicos, né? Então, avaliação anestésica, avaliação cardiológica, se ele trouxe os exames laboratoriais, né? Se tem tudo certinho, a manutenção do jejum, que também é muito importante para essa cirurgia, e aí depois nós também passamos a visita nesse paciente, né? Tanto eu como enfermeiro para fazer essa conferência, e até mesmo para ter um primeiro contato com esse paciente, e também um anestesista para me confirmar que essa cirurgia irá acontecer.
Porque apesar de ele passar por uma avaliação anestésica, pré-anestésica, nós precisamos saber se o paciente está ciente do jejum, se o paciente não está aí com um problema de saúde, né? Teve alguma alteração em algum exame de sangue ou também está apresentando uma tosse, né? Algo que impeça essa cirurgia. Como nós estamos falando aí de uma cirurgia robótica e é um alto custo, a gente tem que ter todos os cuidados para que não haja um cancelamento dessa cirurgia. Então, estando tudo correto, o paciente é encaminhado para o centro cirúrgico logo após, a gente faz toda a conferência da sala, a gente faz todo o preparo, né, a montagem, uma pré-montagem dessa sala, com os soros, com os materiais que são utilizados, nós fazemos a conferência do material da central de materiais, se está faltando também algum material, e aí o paciente é encaminhado para a sala. Realizado todo o checklist, puncionado, anestesiado, e aí a anestesia vai depender de cada procedimento, se vai utilizar bloqueio, se não vai. E aí é preparado todo o banho de loja que nós falamos para o paciente, né? Então, é a anestesia, é o cuidado com as lesões, é a monitorização do paciente, a gente protege todo o braço do paciente com compressas para evitar lesões, né, em relação aos equipos, aos cabos que são passados, né, ao longo do corpo do paciente. A gente recobre também com espumas para evitar que o braço do robô, né, acabe pressionando o braço do paciente no decorrer da cirurgia e isso acabe lesionando o braço do paciente. E aí, né, entregamos o paciente totalmente posicionado e pronto para o procedimento, para o cirurgião. E quanto tempo demora esse preparo antes de uma cirurgia, um tempo médio de preparação, da diferença entre uma cirurgia tradicional e uma cirurgia robótica? Bom, hoje o nosso preparo ele é entre 1 hora e meia para entregar esse paciente para o cirurgião. De uma cirurgia convencional, levaria aí a questão de 30 minutos, 15, 20 minutos, dependendo do tipo de cirurgia que o paciente iria fazer. Então, é um cuidado redobrado que a equipe de enfermagem tem que ter com esse paciente, né? Então, são muitos detalhes para serem olhados e cuidados, né? E, Marisete, falando agora, então, sobre esses cuidados, sobre a segurança e os protocolos, quais são eles, tanto da parte do paciente quanto da equipe que está trabalhando também, para que o procedimento ocorra da melhor forma? Protocolo de cirurgia segura, né? Que hoje é muito bem institucionalizado aqui na instituição, né? Que a gente segue ao pé da letra, né? O paciente não sai lá da sala pré sem fazer o checklist de cirurgia segura no início. Entrou na sala, a gente aplica novamente, às vezes até o próprio paciente diz assim, mas novamente, todas essas perguntas eu acabei de responder. E aí a gente explica para ele que é pela segurança do paciente, como se troca muito de funcionário. Você recebe, é um funcionário. Leva para a sala, é outro funcionário, né? Então, nós precisamos garantir a segurança do paciente. Então, sim, nós perguntamos várias vezes. E muitas vezes ainda chega o anestesista e pergunta a mesma coisa para o paciente, né? E aí ele olha assim já desconfiado, mas ele acaba respondendo. Então, assim, o protocolo de cirurgia segura, estamos trabalhando muito em cima do protocolo de lesão por pressão no paciente, que o paciente fica muito tempo numa única posição. A gente fala-se muito em troca de paciente não. Me ajuda aí, Júlio, que eu esqueci agora. Mudança de decúbito. Mas como que você vai fazer uma mudança de decúbito num paciente que está posicionado já para uma cirurgia? Não tem como, então a gente acaba fazendo o quê? Que nem o Julian disse, acaba protegendo, mas mesmo assim a gente cuida muito para não ter lesão, por causa do tempo cirúrgico do paciente numa única posição, né? Infelizmente ele ainda fica, dependendo do tipo de cirurgia, o paciente ainda fica numa posição desfavorável. Né? Então, aí a gente vê que nós fazemos muita prostatectomia, o paciente geralmente fica num grau, né, com a cabeça lá embaixo. Então, nós utilizamos de ombreiras para que o paciente não escorregue na mesa, né? Porque nós temos que garantir que o paciente fique preso ali naquela posição, porque tem os braços do robô manipulando, né, lá internamente na cavidade. Então, ele não pode se mover.
Então, a gente tem que fazer toda uma proteção para que não haja lesão nos ombros do paciente, no tórax do paciente, na região sacra do paciente, que são regiões ali que são de proeminências ósseas, que vão ficar muito expostas. Então, fica muito tempo, né? A gente fala aí do paciente deitado na mesma posição 4 horas. Nós já tivemos cirurgias aí que levaram 8 horas, 8 horas e meia do paciente na mesa. Então, são muito tempo de cirurgia e a gente tem que se preocupar muito com esse tipo de lesão, né? A gente não quer que ele tenha uma experiência ruim na cirurgia robótica, né? Em qualquer outras cirurgias, né? Mas principalmente essa que demora muito tempo, né? Então, a gente se preocupa muito com isso. Falando um pouco agora dessa parte do paciente, ele precisa de um preparo diferenciado, então, na recuperação e no pós. Na hora que ele sai do centro cirúrgico, que finalizou a cirurgia, ele é encaminhado para a sala de recuperação anestésica, é isso? E continua essa monitorização, esse acompanhamento? Como que é esse pós-cirurgia? Ele fica ali na sala de recuperação, né? Como falei, depende muito do tipo de cirurgia. Então, tem alguns pacientes que vão para a sala de recuperação porque não tem nenhum agravo, não tem doenças crônicas prévias. Então, acaba ficando ali na sala de recuperação entre 1 hora e meia, e depois disso ele já é encaminhado para o quarto. Enquanto isso, ele fica com toda a monitorização contínua. Há outros pacientes, dependendo do tipo de cirurgia e também pelas doenças prévias, ele acaba sendo encaminhado para a UTI para ter um pós-operatório que fique mais atento nesse pós-operatório imediato, né? Ele fica mais assistido, né? Tem uma equipe mais treinada, a equipe ela é preparada para esse tipo de paciente, né? Então, quando a gente encaminha um paciente para o quarto, ele não vai ficar monitorizado o tempo todo. E diferente do que a gente manda um paciente para a UTI, que ele fica monitorizado o tempo todo que está lá, né? Então, é uma atenção redobrada. A equipe já está a postos. Falando agora sobre a parte, você explicou sobre a montagem da sala do centro cirúrgico, e quanto a essa parte de estrutura do robô e posicionamento do robô, como que a equipe de enfermagem também é responsável por essa parte? Explica pra gente. Hoje a gente tem um layout, né? A gente fala muito do layout. Então, é o mesmo posicionamento que nós temos aqui, nós temos também para a realização de uma cirurgia robótica. Então, cada cirurgia tem um layout diferente, uma prostatectomia, a forma que o paciente vai ficar posicionado em relação ao robô. Uma próstata, uma nefrectomia parcial, uma retossigmoidectomia, e assim conforme outras cirurgias e também a maneira que o cirurgião está acostumado a trabalhar. Então, cada cirurgião tem um layout diferente. E esses layouts, nós temos um protocolo já, nós temos um POP dentro da cirurgia robótica, onde tem cada layout, e dentro da sala nós também temos lá em uma pasta no computador. Se não estou eu no momento, tem outro profissional que talvez não tenha a mesma rotina, possa olhar e possa deixar corretamente para que o fluxo continue da mesma forma. Certo. E Marisete, falando um pouquinho agora da parte, então, das tecnologias que estão presentes no centro cirúrgico, além do Da Vinci, que é o que a gente tem utilizado bastante, feito a 150ª cirurgia, quais são outras tecnologias, além das cirúrgicas, mas também que estão presentes no dia a dia de vocês? Saímos muito da parte manual para a informatizada, né? Quadro cirúrgico informatizado, sala cirúrgica inteligente, que é a sala integrada com a torre de vídeo, né? Não precisamos mais ir até nosso arsenal, pegar o equipamento e levar para a sala. Hoje nós temos tudo isso em sala, quando se trata de uma cirurgia por vídeo. Então, isso facilitou muito o serviço da enfermagem, que é tempo perdido de você ir até o arsenal, pegar a torre e levar para a sala. Então, hoje a gente tem as 6 salas equipadas com torre de vídeo. Isso facilitou muito o nosso serviço. E fora que a gente evita também a questão da perda dos materiais, né? Porque esses materiais acabam ficando fixos nessas salas. E antes, querendo ou não, por ser torres que eram móveis, né? Tá faltando um equipamento aqui, tira de uma na hora que ia levar para outra sala. Então, é realmente isso, a questão da perda do tempo, né? Então, hoje a gente tem um ganho de tempo muito mais ágil. Esses materiais, esses equipamentos são também de outras cirurgias, mas dentro da cirurgia robótica são utilizadas as pinças, correto, Julian? Você poderia explicar para a gente como funciona a parte de preparo dessas pinças para cirurgias? E como elas funcionam brevemente? Então, nós temos também, né, pinças específicas para
os tipos de cirurgias, né? Então tem algumas que são mais agressivas, umas que têm mais forças, umas que têm energias e outras que não têm, né? Então todo o preparo começa aí desde o momento que o cirurgião faz o agendamento. A partir do momento que tem o agendamento prévio, a gente já encaminha esse material para a central de material para que ele seja esterilizado. E aí, a partir do momento que ele está esterilizado, ele tem toda a data de validade como qualquer outro material. Após isso, né, então, após a realização da cirurgia, o preparo dele também é diferente dos outros materiais. Então, a gente não utiliza os mesmos produtos, a gente não utiliza a mesma forma de lavagem, né? Então, é tudo diferenciado para a parte da cirurgia robótica, né? Cada pinça ela tem uma validade, e não é uma validade aí em tempo de uso, que a gente fala aí há 1 ano, 2 anos, e sim em vidas. Então, a própria Intuitive, a própria Stratner, eles fazem testes e falam que essa pinça ela pode ser utilizada 10 vezes, 14 vezes, 18 vezes. Então, cada pinça que nós temos, a gente utiliza para um número X de cirurgias, e a partir disso elas são descartadas. Então, trazendo ainda mais segurança e cuidado com o paciente, né? Mari, falando um pouco agora da parte da equipe que está presente dentro do centro cirúrgico durante as cirurgias. Quais são os profissionais? Quem acompanha essa cirurgia também dentro do centro cirúrgico? Hoje o técnico de enfermagem, né? Ele acompanha, em cada sala temos um técnico, em algumas salas específicas e determinada especialidade nós temos 2, por causa da complexidade da cirurgia, né? E também temos enfermeiros, que fica um enfermeiro no corredor, que a gente fala enfermeiro do corredor mesmo, que ele fica olhando qual a sala que está terminando, para já ir preparando a próxima cirurgia. E também temos um enfermeiro exclusivo dentro da sala de recuperação. Como a gente tem 19 leitos de RPA, então a gente precisa que tenha um enfermeiro ali para acompanhar esses pacientes no pós-operatório imediato. À noite funciona da mesma forma, com a equipe reduzida um pouquinho, mas também temos enfermeiro à noite, né, 12 por 36, ou seja, 24 horas enfermeiro e técnicos de enfermagem dentro do centro cirúrgico, né? Eu só queria complementar um pouquinho o que o Julian disse ali da parte da robótica, logo no início, né? Que nós também temos toda a equipe da central de material que também passa por esse treinamento. Então, não são técnicos que são técnicos também, são contratados pelo hospital hoje, normal, mas eles também passam por uma capacitação para que eles aprendam a lavar esse material com uma determinada diferença dos demais. Então, as meninas lá também passaram por essa capacitação, né? A gente sempre fala, né? Por trás dos bastidores, né? Quem fica, né? Então, tem essas meninas, tem as enfermeiras, tem a enfermeira Thaís, que é responsável lá pela central de material, a Aline também, que fica, e a Dani, que elas acompanham sempre toda a limpeza e a desinfecção até a esterilização desse material. Porque existe um cuidado que tem que ter, né? Então, as meninas ficam lá atrás cuidando desse material. Então, é um trabalho multissetorial. Muito, então, vai muito, todo mundo né? A junto. equipe da farmácia também, que deixa tudo organizado para nós, né? Porque é muito grande, né, a cirurgia, então vai muito mais materiais. Então, a central de materiais fornece esse material todo para nós, mas a farmácia também deixa tudo organizado, né? Eles têm uma listagem completa de todos os materiais que nós usamos, que é muito mais materiais do que uma cirurgia convencional. Então, o pessoal da farmácia também, né? Então, é todo mundo junto para que essa cirurgia aconteça e aconteça da melhor forma possível. E complementando, então, e dentro da sala de cirurgia de uma cirurgia robótica, então tem um enfermeiro de sala, e no caso da cirurgia robótica, é o enfermeiro capacitado que acompanha. Isso. A diferença é o quê? Hoje nós temos um enfermeiro exclusivo dentro da sala da robótica com o técnico de enfermagem, né? Diferente das outras salas, que nós temos o técnico e aí fica um enfermeiro responsável pelas outras salas. Certo. Então, tem também esse cuidado e esse acompanhamento integral durante a cirurgia. Porque, querendo ou não, né, a gente tem que olhar tudo que está acontecendo. Então, pode acontecer erros. E também a equipe médica precisa ser devidamente orientada, né? Porque muitas vezes algum quer fazer de uma forma, outro quer fazer de outra forma. A parte cirúrgica, cada um faz na forma que deve ser feita. Mas tem alguns passo a passos ali que a gente tem que ficar de olho. E a gente tem que cobrar não só pela segurança, mas também prezar pelo cuidado com o equipamento.
né? Então é muito importante que a gente, né, que está dentro da sala, cuide desse equipamento. A gente fala aí no alto custo, na qualidade, na segurança, mas também na segurança do próprio material. Então a gente cuida muito a maneira que está sendo realizado essa cirurgia, se a maneira que eles estão fazendo está correta ou está de acordo com o que foi repassado para nós em treinamento, né? Então tudo isso a gente tem esse check-up, sabe? Então a gente cuida muito desse material. Então, é um trabalho muito importante dentro do centro cirúrgico, assim, um trabalho juntamente com toda a equipe, como vocês falaram, e acho que é muito importante para a gente explicar para o pessoal de casa, entender um pouco mais também que, além da cirurgia tradicional que nós conhecemos, a cirurgia robótica, a equipe também está presente. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês no São Lucas 24 Horas, sejam sempre bem-vindos. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço também, obrigada. Não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades.